Parabenizar você, Márcio, porque assim, a gente está aqui, além de tudo, tentando pensar fora da caixa, né? Tentando sair, né? Não do caminho certo, mas pensar um pouco também além da curva, né? Olhando um pouco mais amplo no horizonte. São iniciativas como essa que fazem a gente ter reflexões. Eu acho que o grande sentido de um fórum como esse é que ninguém sente aqui ou vem à frente do microfone para trazer a sua verdade. Trazer reflexões, trazer questionamentos, trazer críticas e até mesmo se posicionar pensando de forma diferente. Se todo mundo pensasse igual, talvez as coisas não acontecessem. Então é uma oportunidade fantástica receber você aqui, ter o seu apoio, né? A gente teve a oportunidade de estar junto num congresso, onde eu tive a oportunidade de assistir um pouco mais, acessei o site, peguei algumas documentações. Eu, antes de entrar para a Faculdade de Educação Física, eu cursei 6 períodos de Química Industrial, então foi o que me chamou muita atenção para que a gente possa repensar esses processos. Para a gente dar continuidade agora, eu gostaria de convidar aqui o professor Gilberto Costa para falar sobre princípios e valores de um treinador de futebol. É um professor especialista, ele vai falar um pouquinho da trajetória dele. Queria uma salva de palmas para o professor Gilberto. A gente se conheceu ainda na graduação, na universidade. E nessa mesma universidade, eu tenho um mentor, que é o professor Raimundo Donato, que foi o principal responsável por eu ingressar no mundo do futebol. Quem tiver interesse depois de ouvir, inclusive, essa história, onde o Raimundo me oportuniza a entrar no futebol e me ensina a maior parte dos valores morais dentro do futebol, principalmente das questões éticas e respeito à hierarquia. A gente tem um podcast gravado na minha página no Instagram, que é o Marcelo Xavier 977, tem um link lá na bio, onde o Pedro, que vai estar aqui com a gente, fez a grande gentileza de me convidar. Então, vou passar aqui ao Gilberto e agradecer sua presença. Tá? Um nível de humildade absurdo para quem já fez tanto e ainda faz tanto pelo futebol, seja ele na areia ou no campo. Obrigado. Bom, não é muito fácil falar depois do almoço, ainda mais com esse escurinho aí atrás ali, ó, tava bom ali. O bom é que eu estou com um amigo da água ali, já bebi essa água, você não foge dele, cara. Eu estava no beach soccer, era essa água, aí estou fazendo uma transição agora para o campo, estou no Madureira, acho que o Toninho da Andrade ainda está aí, não sei se ele já foi, estava aqui, não estava? Então, o Toninho Andrade, o pessoal lá adora ele, e a água está lá de novo, então conheço bem da água, depois eu falo da água, mas no momento, infelizmente, não estou aqui para falar da água, embora eu goste muito da azulzinha e da verde. Essa aqui eu não simpatizo muito não, mas bebo. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao Marcelo, nós somos amigos de faculdade, desde 1998, 99, não lembro agora. Tem uma história legal do Marcelo, eu falei que ia contar aqui, que eu lembro do Marcelo em 2004, talvez, 2005, a gente estava num stand, numa feira dessas de esportes, e estava o Marcelo lá sozinho, ninguém ia lá no stand dele. Ele lá com o computador, um monte de programa, eu fui lá falar com ele, aí Marcelo, tudo bom, cara? Aí ele, pô, tô aqui com os programas aqui que o pessoal usa fora do país e tal, ele trouxe um monte de programa, estava começando no Brasil a se falar de análise de desempenho. Ele estava lá sozinho, ninguém ia lá falar com ele, fomos eu e na época, o Alexandre Soares, eu era preparador físico da seleção brasileira de beach soccer na época, e nós fomos lá, ficamos lá um tempão conversando, não sei nem se ele lembra, não lembro onde era exatamente, se era no Rio, se era em São Paulo, enfim. Se ele não começasse isso, alguém iria começar no lugar dele. Se ele ficasse triste por estar lá sentado e ninguém lá interessado no assunto, alguém iria fazer isso depois. Então isso está muito ligado à nossa perseverança. É um cara que perseverou, hoje ele é referência, trabalhou em vários cursos, pode trabalhar ainda, ele é referência em todos os cursos no Brasil, fora do Brasil. Se ele não tivesse lidado com a frustração naquele momento, talvez não estivesse aqui hoje falando sobre isso. Vai sentar daqui a pouco para falar sobre isso. Então ele é uma referência e serve de exemplo para todos nós, por ter perseverado nesses 20 anos. E hoje abriram-se as portas para outras profissões dentro do futebol. Análise de desempenho, hoje já se chama de analista também de mercado, analista de captação, tem analista para tudo agora. E se as pessoas pudessem agradecer, não só você, eu estou falando dele, mas certamente naquele período outras pessoas estavam acreditando
na análise de desempenho da forma como ela é vista hoje. Então, parabéns. Meu outro parabéns para ele é por abrir a porta nesse espaço para pessoas que vêm do beach soccer. O futsal já tem o seu caminho consolidado, é um esporte com mais de 70, 80 anos. O beach soccer tem 20, 30 anos, 25 anos, por aí. Ontem esteve o Marco Otávio, que é o atual treinador da Seleção Brasileira. Hoje ele abriu a porta para eu estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu fui preparador físico durante 6 anos da Seleção Brasileira, lá atrás. Fui para o exterior, voltei, aí fiz a transição para treinador e fui treinador da Seleção Brasileira durante 6 anos. Eu saí no final do ano passado, ali em outubro, e o Marco agora está no meu lugar e eu desejo todo o sucesso do mundo para ele, que ele continue na trajetória de um esporte que é vitorioso nesses 25 anos, conquistou várias Copas do Mundo, enfim, abriu o mercado para jogadores que, na verdade, tinham o sonho de estar no futebol de campo, não conseguiram o futebol de campo e conseguiram seu espaço na areia. É um esporte extremamente amador no Brasil ainda, extremamente amador, não só no Brasil, mas no Brasil muito amador, mas existem muitos bons profissionais desse esporte. Então, toda vez que vocês estiverem com algum profissional que venha do beach soccer, dê um carinho, que tem muita gente boa também. Falando especificamente do que eu vim falar com vocês, sobre valores e princípios, é bom pontuar algumas coisas antes. Primeiro, como já foi falado aqui, pegando o gancho, é apenas a minha verdade, baseado na forma como eu interpreto o mundo, como eu vivo o mundo. Nós vivemos num mundo que é um mundo de percepções. Cada um aqui, eu tenho certeza que interpreta o mundo da sua maneira, baseado nas suas histórias, nas suas vivências, nas suas percepções, na forma como foi criado na família, enfim. Cada um vai interpretar o mundo de uma forma. Então, não se sintam constrangidos se vocês não concordarem com nada. Fiquem felizes se concordarem com alguma coisa, se conseguir alguma coisa que venha do Gilberto vocês levarem para a vida de vocês. E eu também não vou ficar triste se vocês discordarem de tudo, porque eu já aprendi que na vida nada é para o pessoal. O que eu hoje me policio quando eu sinto que eu vou fazer uma crítica com alguém, sempre lembrar disso, eu não conheço a história daquela pessoa. E mesmo que eu conheça toda a história daquela pessoa, eu não caminhei ali com os pezinhos dela, por todo o caminho que ela percorreu. Então eu procuro sempre respeitar a história do outro e entender quem é que é o dono da razão, quem é que realmente nesse mundo, que é um mundo de interpretação, é realmente o dono da razão. Eu sinceramente não sei, então eu procuro aprender com todos que estão à minha volta. E por último, agradecer ali que eu já vi alguns amigos. O Raimundo foi meu professor na UERJ, o Antônio está ali, o professor Renê, nós temos uma amiga em comum, que eu sei que você gosta muito, que é a Renata Repia, lá de São Paulo. Vou falar com ela, tive aqui com você depois. E entrando especificamente no que eu ouvi falar com vocês, vou falar de valores e princípios que são os valores do Gilberto, os valores que o Gilberto acredita que me ajudaram a pavimentar a minha caminhada nesses meus 45 anos. O beach soccer foram 20 anos da minha carreira, então vou falar um pouquinho deles. O primeiro deles é estar 100% presente no que eu estou fazendo. Tem alguns autores, se vocês pesquisarem, por exemplo, Humberto Maturana é um colombiano, filósofo colombiano, muito interessante, fala muito bem disso, ele tem uma frase exatamente sobre isso, que não estar 100% presente no que você está fazendo é uma falta de respeito com você mesmo. Então eu procuro estar 100% presente no que eu estou fazendo, intensamente vivendo aquilo, procuro passar isso para os meus atletas. Tem duas questões importantes nisso. Primeiro, aí são as minhas crenças, tá? Eu não acredito que alguém consiga dar 100% do que está fazendo se não é apaixonado por aquilo, se realmente não ama o que faz. Segundo ponto, viver intensamente o momento te pede para você estar 100% presente no presente. E nós todos, inclusive eu, ou estamos tristes, ou lamentando, ou chorando alguma coisa do passado, ou estamos com medo, preocupados com o futuro. Nada impede que você revisite o seu passado para aprender, e nada impede que você planeje o seu futuro. Tomar cuidado para não planejar o futuro e se apegar aos resultados, porque pode ser que eles não venham. Não depende só de você, depende de muitos outros fatores. Imagina no futebol,
a quantidade de fatores que existem para o resultado não aparecer. Então, a única coisa que eu vivo é isso. Eu tenho certeza, cuidado com as certezas, eu tenho certeza que eu só tenho controle do que eu posso fazer, do que eu posso dar, do que eu posso estar presente. Eu acredito muito nisso. E dentro do estar presente, tem uma professora que eu realmente não lembro o nome, ela me deu aula de neurociência, era uma aula de vídeo, né, numa faculdade dessas online. E ela falava que a verdadeira sabedoria está em como você lida com o eixo de coerência que existe em nós. O que ela chamava de eixo de coerência? O que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz. Então tem um eixo aqui. E talvez a grande sabedoria esteja nisso, porque muitas vezes nós estamos pensando uma coisa e fazendo outra. Nós estamos falando uma coisa e sentindo outra. Nós estamos sentindo, fazendo e pensando totalmente diferente. E isso adoece a gente. Então, nas nossas relações com os nossos atletas, com dirigentes, com imprensa, por muitas vezes nós pensamos uma coisa, mas não posso fazer isso, por isso, isso, isso. E estar no momento presente nos ensina a lidar com isso, que é muito difícil. Eu não estou falando que é fácil nunca, mas se faz necessário, porque senão nós vamos ficar doentes, nós todos aqui. Nem bebendo a nossa água aqui querida vai nos ajudar bastante, pode potencializar, tá? Segundo passo, além de estar 100% presente, eu preciso estar feliz no que eu estou fazendo, preciso estar em harmonia com o que eu estou fazendo. Então, se eu venho aqui hoje é porque eu admiro muito o Marcelo. Se eu venho aqui hoje é porque eu vou trocar, eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém. Pelo contrário, eu deve estar sentado ali em algum momento, está podendo trocar informação, aprendendo com vocês alguma coisa, aprendendo com quem está aqui. Só que eu preciso estar feliz, eu preciso estar num ambiente feliz. E as minhas escolhas na minha vida foram pautadas nisso. Se eu não estiver feliz no local, se o ambiente não for harmônico, eu Gilberto, prefiro sair. Isso não quer dizer que os ambientes vão ser de paz e amor, de luz, que não vai ter uma discussão, que não vai ter uma briga. Só que tudo isso feito com respeito e para o coletivo. Sempre pensando no coletivo. Nós temos as nossas ambições, as nossas questões individuais, claro, todos nós temos, mas elas nunca podem estar acima do time. No nosso caso aqui de treinadores, o time está acima de todo mundo. E muitas das decisões que nós tomamos, por vezes, contrariam o que nós estamos pensando. Até algumas coisas que nós acreditamos. Só que elas devem ser tomadas em prol do time. E sem jamais ferir os nossos valores. Por isso que é muito importante nós sabermos quais são os nossos valores. Aqueles que nós não negociamos, em hipótese alguma. Porque tudo é negociável nessa vida. E cada um de vocês aqui certamente tem os valores que vocês não negociam. E não necessariamente são iguais aos meus. E certamente se vocês conversarem com vocês depois aí entre vocês, talvez um treinador negocie, aceite melhor isso aqui e outro não aceite de outra forma. Por isso que é muito importante sabermos os nossos valores, o que realmente nós não negociamos dentro de uma equipe. Então o Gilberto já falou de 100% de presença, de paixão dentro dessa presença, de estar ali vivendo 100% do momento, da questão da felicidade, de estar nos ambientes harmônicos. Solidão mata, tá, gente? O ambiente harmônico é bom porque a gente consegue estar ali, ó, junto um do outro, sempre se respeitando. Não serão todos os melhores amigos, só que solidão, isso aí a ciência já está provando, solidão mata. Tem uma pesquisa, o nome dele é Waldinger, lá de Harvard, que é uma pesquisa que já dura mais de 80 anos. Eles começaram fazendo com 137 pessoas, se eu não me engano, 237, e depois essa pesquisa se passou para as esposas, para os filhos, e ela segue até hoje, ela já está no quarto diretor. E essa pesquisa vem provando que o que as pessoas querem na vida são boas relações, ser feliz, estar num ambiente harmônico. E no início da vida, as pessoas querem dinheiro, querem riqueza, querem fama, querem homens ou mulheres bonitas. Só que isso vai passando. E a ciência está provando, baseado em estudos neurológicos, coração. Hoje já se mudou também a questão do coração e da mente, estão nesse eixo. O coração é um órgão que tem muita potência de energia.
Então, como é importante nós estarmos alinhados com o que nós sentimos dentro de uma equipe. Estava vendo até agora, o Fernando Diniz ontem falou que hoje ele é muito mais feliz treinador do que como jogador. Então, assim, é importante você estar feliz no local que você está, no local que você escolhe estar. E você estar muito consciente, quando você sair desse local, de não carregar uma frustração depois, de tomar uma decisão consciente. Quando eu tomo uma decisão, falando especificamente do Gilberto, de sair do esporte, que ele está há 20 anos, que eu tenho uma história bonita, eu tenho consciência disso, e eu resolvo fazer uma transição para o campo, eu tenho que estar muito consciente do que eu quero para a minha vida, de onde eu quero estar, para não carregar frustrações depois. E geralmente, onde que a gente coloca as nossas frustrações? No outro. Eu vou colocar a culpa no outro da minha vida. Eu não assumo as minhas responsabilidades. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. As responsabilidades das nossas decisões, elas são nossas. E nós precisamos assumir. Tranquilo? Terceiro ponto, que a gente já falou, na verdade tem um ponto que eu junto o time com sucesso. A minha concepção de sucesso diz respeito ao fazer o que eu posso fazer de melhor com as ferramentas que eu tenho disponíveis naquele momento. É lógico que eu tenho certeza que vocês estão me ouvindo aqui, porque o Gilberto tem alguns bons resultados na vida. A gente nem falou deles, não é o caso aqui. Então eu tenho consciência de que nós vivemos de resultado, mas não é isso que me faz sair da cama, não é isso que me faz sair de casa. E também não é isso que me faz dormir. O que me faz dormir é a minha paz de espírito. Se eu perder um jogo, sabendo que meu time deu o melhor, que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento, eu durmo tranquilo. E eu já perdi competições que eu abri mão de alguns valores. E aí, essa é que até hoje dá para dormir pensando um pouco, pô, podia ter feito isso diferente. Olha aí, a gente saiu do momento presente e do lado passado, querendo mudar. Pega os aprendizados, não se apega aos resultados. Se nós vencermos, agradeça dentro da fé de cada um a bênção que você recebeu, porque existe um plano, o Gilberto acredita que existe um plano de evolução de cada um aqui, e que nós estamos aqui para evoluir como seres humanos, e que o futebol é só mais uma ferramenta para isso. Por isso que eu quero estar feliz e usufruir da melhor maneira que eu posso dessa ferramenta. Eu quero ganhar? Claro que eu quero ganhar. A gente vive de resultado, mas o que me faz viver é a minha paz de espírito. É isso que me faz ter calma de saber, cara. Meu último jogo na seleção eu saí com uma derrota, para ser legal. Em 6 anos, foram 120 jogos, 110, a gente perdeu 4. Você acha que as pessoas falam mais das vitórias ou das derrotas? Com a experiência que você tem. Só que se eu ficar preocupado com isso, eu não consigo viver. Eu fiz o meu melhor. O melhor que eu podia fazer, nessa última derrota eu fiz. Com essa eu durmo tranquilo. Deu uma derrota lá atrás, e foi a primeira, a gente conseguiu, nós ficamos 70 jogos sem perder. Essa primeira eu abri mão de algum valor para ajudar um, para ajudar outro. Aí essa eu vou lidando com ela durante o tempo. Então é importante o time estar acima de todo mundo e cada um saber qual o seu conceito de sucesso. Porque esse conceito move vocês. Porque lidar com derrota, principalmente no Brasil, vocês sabem que é difícil, vocês sabem melhor que eu que é difícil. E a gente está sempre preocupado com o externo. O externo é muito cruel, muito cruel. O externo não vai ter carinho com vocês, nem comigo. Então, se vocês acreditam no trabalho de vocês, se vocês acreditam nos valores de vocês, se vocês deram o melhor de vocês, quem é de fora para dizer que vocês não tiveram sucesso no que vocês estão fazendo? Por último, não menos importante, é um valor que hoje é chamado de ética do cuidado, que eu gosto muito de um filósofo chileno, se eu não me engano, ele é chileno, Bernardo Toro. Se vocês quiserem procurar, acho que vale muito a pena. No Brasil também tem hoje muitos filósofos que trabalham nessa ideia. O que é ética do cuidado? Assim como ele falou da água, você cuidar de você, do seu próximo, e de pessoas que você nem conhece. E vocês têm o poder de inspirar pessoas que vocês nem sabem que existem na vida, como treinadores. Não estou falando só dos atletas, às vezes você inspira o pai, ou a mãe, ou um avô, ou uma tia, às vezes uma pessoa da família que nem conhece vocês, só de sentar lá, ver o jogo,
por alguma coisa que vocês fazem pelo atleta de vocês, está influenciando a família, está influenciando o bairro, e de repente uma ideia sua que você nem sabe está influenciando uma comunidade. Isso é ética do cuidado. Eu particularmente não acredito que o mundo o mundo vai sobreviver a nós que vamos desaparecer. O mundo vai seguir, ele vai se reconstruir, como já tiveram aí, se eu não me engano, 6 ou 7 fins no mundo. A gente está indo para o próximo. O mundo vai se virar, a natureza vai se reconstruir, não tenho dúvidas disso. Agora nós, aí cada um com a sua fé vai saber para onde vai. Eu não acredito que o mundo, do jeito que ele é hoje, nós vamos conseguir estar aqui muito tempo. Então, por que eu estou falando disso? Porque eu não treino times, eu cuido de times, eu cuido de pessoas. Eu mudei completamente a minha filosofia de vida, na verdade, depois da minha separação. Não de vida, mas de trabalho também. Eu passei a ver o beach soccer de outra forma. Eu estava ali para cuidar de pessoas. Automaticamente, quando eu estou cuidando de pessoas, eu estou cuidando de mim mesmo. Eu estou me curando, estou curando todas as minhas feridas. Agora, é a preocupação ali de estar sabendo. Às vezes nós temos grupos de 30, 40. Criar fórmulas para, de uma forma ou de outra, você saber um pouquinho do que acontece na vida daquela pessoa. E aí cabe a cada um encontrar o seu caminho. Eu, por exemplo, fazia algo que lá a gente chamava de cadeira da verdade. No início é difícil. Um cara sentar e se abrir, eles tinham que contar alguma coisa da vida deles que não tinha nada a ver com futebol. O que eles quisessem. Deixar bem à vontade. No início é difícil. Só que para deixar eles à vontade, o que eu fiz? Eu me abri primeiro. Então o primeiro a fazer fui eu. Aí depois, uns 2 anos depois, a gente ia fazer outra, porque eles já estavam falando de tudo. Aí eles queriam saber mais coisas da vida da gente. O que eu pude notar nesse período de cuidado é que muitas pessoas carregam coisas e eles não contam para ninguém na família. E uma coisa que eu achei interessante, eu não fazia isso perto dos jogos, tá? Geralmente a gente se concentrava, então tinha tempo em hotel. Geralmente uma semana antes a gente fazia alguma coisa desse tipo, aí depois deixava fluir o treino. E os caras que se revelavam e abriam e tiravam esses pesos que carregavam, geralmente eram os melhores da competição. Seguinte, parecia que eles jogavam mais leves. Depois disso, eles relatavam. Parecia que jogavam mais leves. Eu não vou contar aqui exatamente, não vou dizer os nomes, mas tiveram pessoas que contaram de história, de como o pai foi assassinado, por exemplo. E tinha gente que não sabia, eu, por exemplo, não sabia desse atleta, que o pai tinha sido assassinado. E a gente brincava, criado por avó. Só que ninguém nunca perguntou para ele, mas o que aconteceu com o seu pai, por exemplo? A mãe dele a gente sabia, ele falava muito da mãe. Aí nesse dia ele contou da história do pai dele. Isso é cuidar do ser humano, um exemplo dele. Eu tenho certeza que se vocês pensarem um pouco na prática de vocês, eu tenho certeza que vocês fazem isso. Alguns talvez com mais volume, outros menos. Mas eu tenho certeza que vocês fazem, porque as pessoas que não fazem, elas vão entrar naquilo que eu falei nisso, vão ficando sozinhas, que não se preocupam com o outro. Elas vão acabando ficando sozinhas. Então, independente do resultado, eu me preocupo com o ser humano primeiro. Só que eu preciso assumir a responsabilidade disso. Eu não posso depois ficar, se eu estiver sem trabalhar porque eu não ganho de ninguém, ficar colocando a culpa em A, B, C, D. Assuma as responsabilidades dos resultados que vocês têm na vida. Tranquilo? Acho que no geral é isso. Queria agradecer o momento. Não sei se alguém vai querer perguntar alguma coisa, se tem tempo para isso. E dizer da minha gratidão de estar aqui, de estar trocando ideias com vocês e de falar um pouquinho do que o Gilberto pensa e acredita sobre os seus valores e os seus princípios. Alguém tem alguma pergunta para o Gilberto, pessoal? Eu faria uma colocação que vale para todo mundo. O que os psiquiatras estão falando hoje em dia, o número de crianças, adolescentes que estão tentando suicídio está muito grande. E é exatamente pelo que você falou. A cabeça deles não está no mesmo lugar que os pés. O grande problema. Os pés estão lá num lugar e a cabeça está no outro. Aí perde o significado da vida e aí, sem sentir significado, eles querem